Olá você que acompanha o Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Projeto Prisma nesta segunda-feira, dia 17 de julho de 2023. Eu tenho um problema com datas e aí eu sempre me passo, peço desculpas a vocês. Bom, estamos aqui com uma estreia, a primeira vez da nossa repórter Flávia Requião conosco. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada, Fernando. Olá, pessoal. E o nosso convidado é o deputado estadual Robinson Almeida, deputado pelo PT, a quem eu dou as boas-vindas, agradeço a disponibilidade de estar aqui conosco e peço também que se apresente para quem não conhece o parlamentar. Olá, Fernando. Olá, Flávia. Olá a todos que nos acompanham aqui pelo Prisma. Eu sou de Jiquié, me criei em São Antônio de Jesus, sou papajaca, como é chamado quem é daquela região do Recôncavo, e aos 15 anos vim para Salvador. Moro aqui há mais de 40 anos, né? Sou formado em engenharia pela Universidade Federal da Bahia, engenharia elétrica, e estou no PT, meu único partido, há quase 40 anos, desde menino que eu participo da fundação do partido aqui na Bahia, em Salvador. Já exerci funções públicas, fui secretário de Comunicação do Estado, fui chefe de gabinete da Secretaria-Geral da Presidência da República no governo da presidenta Dilma. Também ocupei essa mesma função no Ministério da Previdência e do Trabalho. Assumi por um ano o mandato de deputado federal em Brasília, na legislatura de 2014 até 2018, e a partir de 2019 me tornei deputado estadual aqui na Bahia e cumpro o meu segundo mandato na Assembleia Legislativa. Deputado, também sou pai de 4 filhos. É bom falar, né? Senão apanha. Sou pai de 4 filhos, casado, residente aqui em Salvador e tenho um carinho enorme por minha família. Deputado, uma das grandes questões envolvendo o nome do senhor no passado bem recente é a disputa, eventual disputa pela Prefeitura de Salvador. O PT realizou uma reunião do Executivo Municipal e definiu que quer ter um nome na disputa pela Prefeitura em 2024. Robinson Almeida é esse nome do PT aqui na capital baiana? Olha, eu fui consultado pela executiva do PT de Salvador sobre a minha disponibilidade em apresentar meu nome para uma avaliação partidária. E concordei que meu nome fosse apresentado, colocado para o debate interno, porque eu defendo a seguinte opinião, a seguinte tese. O PT de Salvador projetou 2 grandes lideranças nos últimos 20 anos. Os deputados Nelson Pellegrino e Walter Pinheiro, este tornou-se até senador. Os 2, inclusive, conseguiram chegar ao segundo turno aqui nas disputas eleitorais. Mas, por motivos distintos, eles saíram da atividade política partidária. E o PT precisa renovar, apresentar novas lideranças, novos quadros. Em 2016, fez uma opção por apoiar uma candidatura de outro partido, a companheira Alice Portugal, do PCdoB. Em 2020, prevaleceu a tese do candidato outsider, alguém que não fosse propriamente do ambiente político. Não tivesse uma formação política, digamos assim, Exatamente. No sentido mais ideológico. Exatamente, partidário. Isso, né? Isso. E agora, em 2024, eu defendo essa opinião, que a gente possa apresentar novas lideranças. E é claro que nós fazemos parte de um grupo, o PT faz parte de um ecossistema político que tem vários partidos na federação, o PCdoB e o PV, e na base do governo Jerônimo, o PSD, o PSB, o Avante, entre outras agremiações. E, além do mais, esse grupo tem lideranças importantes, como o ex-governador Rui Costa, que hoje é ministro, o ex-governador Jacques Wagner, que hoje é senador, o próprio governador Jerônimo, Otto Alencar. Então, é esse grupo que tem a prerrogativa dos partidos de escolher qual é a estratégia e qual o candidato ou os candidatos para representá-la.
A gente teve em 2020 uma estratégia de uma candidatura múltipla, né? Nós tivemos pelo PT a Major Denise, pelo PCdoB a Olívia Santana, para ficar entre os dois nomes da própria federação, que é a Federação Brasil da Esperança. A federação é uma dificuldade nesse sentido, de construir uma unidade com os outros partidos. Como é que o senhor avalia essa questão da estratégia de 2016 para a estratégia de 2020 e qual a estratégia que o grupo deve adotar para 2024? Olha, cada tempo, creio que nos desafia a encontrar qual é o melhor arranjo político a ser feito, né? Lembro, em 2012, quando Pellegrino foi o segundo turno, foi feita uma grande aliança com 15, 16 partidos. Né? Talvez tenha sido uma das maiores da história aqui de Salvador, né? Exatamente. E em 16 e 20 ocorreu a tática de divisão de várias candidaturas, muito na premissa que Salvador tem 2 turnos e você pode sair separado no primeiro e no segundo turno juntar. Mas verdade é, e isso o tempo e a experiência comprovou, de que há uma polarização. Tendo 3, 4 candidaturas não significa que você tenha 3, 4 polos. Na verdade, tem a candidatura da situação e outra, né, consegue ter mais robustez, mais musculatura eleitoral para se tornar. A gente viu isso, inclusive, nas eleições presidenciais, né? Então, é uma tendência do eleitorado aqui de Salvador, aqui o comportamento na Bahia dos polos, né? Então, creio que a tendência maior é uma unidade em torno de uma candidatura, construir um polo amplo já na saída para se colocar como alternativa ao grupo que comanda a cidade. Na base aliada do governador Jerônimo Rodrigues, a gente tem outros nomes citados que não fazem parte do PT. Tem a Olívia Santana, que é do PCdoB, tem o próprio Geraldo Júnior, vice-governador, que é filiado ao MDB, e o José Trindade, que é filiado ao PSB. O senhor enxerga como possível uma unidade ao ponto de, por exemplo, um desses nomes eventualmente migrar para o PT para ser candidato pelo partido? Ou isso é algo que não é possível, o senhor não enxerga como uma janela de oportunidade? Creio que nada é impossível. Principalmente na política, né? Principalmente na política. Mas há uma declaração do presidente estadual do partido defendendo a tese dos candidatos orgânicos. Todos esses nomes que você listou, né, o vice-governador, Geraldo Júnior, o presidente da Condé, Zé Trindade, Olívia Santana, eles têm partidos que fazem parte da base do governo. Eles não estão sem filiação partidária. E a tese é que cada um possa se apresentar pela sua própria agremiação e creio que essa é a tendência principal, que os nomes sejam discutidos e avaliados a partir da referência de serem indicados pelos seus próprios partidos. O senhor citou a questão da renovação dentro do PT, a necessidade desse processo de renovação. A gente conversou aqui no Projeto Prisma recentemente com o deputado Zé Raimundo, que também é do PT, e ele falou sobre o grande desafio que é esse processo de formação de novas lideranças, de novos nomes para participar do processo político como um todo, e que a esquerda tem enfrentado essa dificuldade ao longo dos últimos anos, principalmente no passado recente. O senhor também avalia que é preciso passar por um processo de renovação, de construções de novos nomes, para que haja uma espécie de fôlego maior para enfrentar disputas eleitorais? Olha, Zé Raimundo é uma referência para nós todos do PT e nós deputados, é meu colega lá na bancada, um mestre, um professor, um historiador, e nós convergimos muito nesse debate, né? O PT tem um pouco mais de 40 anos, né? Isso significam 2 gerações. Então, quando o PT foi fundado, o Brasil era completamente diferente do Brasil atual e o mundo também. Nós vivemos, entre outras coisas, uma revolução tecnológica, uma mudança da relação capital e trabalho que forjou
muito, o mundo do trabalho forjou a grande maioria das lideranças do PT que estão em atividade até hoje, inclusive o presidente Lula, o governador Wagner, o governador Rui Costa, foram forjados no mundo do trabalho, no sindicalismo. Então, nós precisamos, com essa nossa disposição, energia e muita adesão à relação com a sociedade civil, com os movimentos sociais, encontrar as lideranças desse novo tempo, né? Desse PT mais maduro, desse PT mais vivido e que precisa de novas mãos para carregar o seu bastão ao longo da história. Então, a renovação é meio que uma exigência até de sobrevivência. Wagner aqui é um dos que tem defendido com grande fervor essa tese. É dele a indicação do atual presidente Éden Valadares, é dele também, junto com Rui, a convergência e a escolha do governador Jerônimo Rodrigues, e acho que aqui na Bahia a gente tem começado a fazer esses movimentos. Bora, Flávia. Estreia, rapaz. Faz a pergunta. É porque ele vai para as planos de política. Política mais velha, assim, que eu já não tenho mais tanto contato assim. Mas vamos mudar um pouquinho então de política. Renova. Vamos sair. Vamos renovar. Vamos para outro assunto. Daqui a pouco a gente volta para política. Uma coisa mais cidade de Salvador, o senhor falou aí que mora aqui há 40 anos, já é um soteropolitano já de sangue, né? Queria saber do senhor, o senhor já comentou sobre a mudança de nome do aeroporto. Queria saber, na verdade, não só sobre isso, mas sobre o metrô também, que o senhor quer renomear aí, renomear o nome do metrô, né? Dar um nome pro metrô, que o metrô aqui é... Batizar. Batizar, que não tem nome, né? E como é que tá esse processo aí? Tá encaminhando, não tá? O pessoal tá querendo mudar? Vai ser 2 de julho também? Como é que Olha, tá sendo? Flávia, eu moro em Salvador há 40 anos. Vim de Santo Antônio de Jesus para estudar, para trabalhar, e aqui eu constituí a minha família, minha formação. Então eu conheço a cidade, né, por essa vivência intensa. Conheço seus bairros populares, conheço as dores da população, conheço a segregação da nossa cidade e conheço a nossa história, que é a história do 2 de julho, a mais bela história construída no solo brasileiro nesses 500 anos, né, de resistência que nós percorremos nesses 5 séculos. E eu não tenho nada contra o ex-deputado Luiz Eduardo Magalhães, que quando faleceu em 1998, uma comoção fez que o Congresso Nacional mudasse o nome do nosso aeroporto, que foi construído em 1955. Já tinha 43 anos, com 2 de julho. E isso causa até hoje muito constrangimento nas pessoas, muito constrangimento nos baianos. E eu fiz uma indicação e estou fazendo uma campanha para que o nosso aeroporto volte a se chamar 2 de julho. E isso, para acontecer, precisa de um projeto de lei no Congresso Nacional, por ser um equipamento da União. E a deputada federal Lídice Mato e o deputado federal Joséildo Ramos apresentaram um projeto de lei e nós estamos pressionando o presidente Lira para ver se ele coloca em votação essa matéria. E aproveitando para pegar uma questão que não precisa de decisão do Congresso Nacional aqui, eu fiz uma indicação para o governador Jerônimo, porque é um equipamento estadual, que ele batize o nosso metrô, né, com o nome de 2 de julho. Nesse ano que nós comemoramos 200 anos, várias homenagens estão sendo feitas, mas acho que essa homenagem teria um apelo. Assim como o aeroporto era o principal equipamento público na década de 50, agora, no início desse século, o aeroporto, o metrô de Salvador e Lauro de Freitas, que é o metrô metropolitano, é o principal equipamento, é a maior obra pública da história da Bahia, é esse metrô. E acho que seria muito simpático entrar no metrô e chegar metrô 2 de julho, estação Iguatemi, metrô 2 de julho, estação Pirajá. Creio que teria uma grande adesão, uma grande... Não tem simpatia. Estação Iguatemi não, viu? O senhor está denunciando a idade, viu? É estação rodoviária. Mas o senso popular, a rodoviária Iguatemi ali, que fica a ligação dos 2 equipamentos. E pior que eu concordei, porque tá tão na nossa cabeça isso, sem Iguatemi ainda. Onde é a estação que você vai, você fala... Estação lá no Iguatemi. Agora inaugurou a última, eu estive lá, que é a estação de Campinas, logo após Pirajá,
e creio que no final do mês que vem vai ser entregue a última naquele tramo que é em Águas Claras. Pra você ter uma ideia, o metrô de Salvador, ele é o terceiro em extensão, mas é o maior em transporte per capita, porque o de São Paulo tem mais de 100 quilômetros, mas é para 15 milhões de paulistanos. E o de Salvador tem 40 quilômetros para agora, acho que 2 milhões e 600, porque Salvador perdeu a população, vocês devem ter acompanhado aí. Deputado, o senhor citou a questão de Salvador, Flávia trouxe a sua relação com a cidade e o nome do senhor está apresentado como um possível nome para disputar a prefeitura em 2024. Quais são os desafios, os problemas que o senhor coloca que a cidade precisa enfrentar, independente do senhor estar ou não na disputa de 2024, e que é um debate que precisa acontecer e que a cidade eventualmente pode estar adiando? Olha, saiu agora, recentemente, o censo do IBGE. Salvador perdeu quase 300 mil habitantes nos últimos 12 anos. Coincidentemente, o período governado pelo grupo do atual prefeito. Eu migrei, como falei aqui, da minha cidade há 40 anos atrás. Por que eu saí de Santo Antônio de Jesus? Porque lá não tinha universidade, porque lá não tinha emprego. Então, creio que quando uma pessoa sai de uma cidade, é atrás de oportunidades em outra, porque essa cidade não oferece mais. Então, essa é, para mim, a razão principal, o que revela que nós temos um problemão em Salvador, que é a atração de investimentos e a geração de emprego e renda para a população. As pessoas estão migrando atrás de oportunidade. Quase 10% de perda de população nos últimos 12 anos. Então, para mim, essa é a questão central, né? Para parar com esse êxodo de Salvador, né? E as pessoas poderem aqui resolver a sua vida, realizar seus sonhos e desejos de ter emprego, de ter capacidade de uma renda, de constituir sua família, que é isso que todo mundo projeta na vida. A outra grande vertente é melhorar a qualidade dos serviços públicos. Salvador é a pior cobertura de atenção básica entre as capitais do Brasil. Não chega a 60%. Significa que agora, dos 2 milhões e 600 mil pessoas, né, 40% disso, 1 milhão de pessoas, no bairro popular não tem um posto de saúde, não tem um médico, não tem uma enfermeira, não tem atenção básica. É por isso que a carga toda vai para média e alta complexidade. Pessoa que tem um problema de hipertensão ou de diabetes, que é com remédios controlados, visitas periódicas para poder ali acompanhar a situação, não são tratadas e já evolui para casos graves. Da mesma forma, a questão do transporte virou um problema grande, a ligação dos bairros com as estações do metrô, né? Porque o metrô aqui, ele não é o chamado metrô lindeiro, que é aquele que passa por dentro dos bairros. Ele tem 2 grandes linhas, né? Saindo ali do centro da cidade, do Campo da Pólvora, descendo o Bonocô, e depois faz uma espécie de Y, pegando para a BR e pegando para a Paralela. São 2 grandes linhas. E as pessoas têm que ser levadas às estações. E aí o problema é que a prefeitura não conseguiu. Há uma crise no transporte, que não é só de Salvador, é geral, mas aqui é fato que eu vou nos bairros populares e as pessoas reclamam: deputado, a gente não tem linha de ônibus para a gente circular, a gente está isolado dentro dos bairros da cidade. Então, eu diria que melhorar a qualidade dos serviços públicos é outro grande desafio, somado à atração de investimentos. Outro aspecto importante que tem que ser revisto é a política de tributação em Salvador. Salvador, Fernando, Flávia, se tornou uma cidade muito cara para quem quer investir. Tem o metro quadrado do IPTU entre os mais caros do Brasil, né? Há uma taxação em toda a rede, a estrutura comercial. Então, alguém para investir em Salvador
não tem uma vantagem competitiva como tem em Fortaleza, como tem em Recife, porque aqui montou-se uma política fiscal muito perversa para o contribuinte, além de uma indústria de multas, porque eu não posso batizar de outro nome, porque a gente não vê campanhas educativas, né? E creio que deve ocorrer como parte do processo de educação do trânsito a punição dos transgressores. Mas, aliado à punição, nós temos que também fazer a educação no trânsito. Praticamente todas as pessoas que eu conheço já tomaram uma multa em Salvador. Será que todas as pessoas dirigem mal ou foram habilitadas inadequadamente para serem multadas periodicamente? Ou há um excesso de radares na cidade buscando mais arrecadação do que educação no trânsito? Deputado, a gente falou muito sobre Salvador, mas o senhor, enquanto representante Foi Flávio que estadual, é importante também a gente ver o posicionamento do senhor enquanto um representante de municípios do interior. O senhor é bem votado em Feira de Santana, por exemplo, e o PT tem um desafio nas principais cidades da Bahia, das 20 maiores cidades, nas eleições de 2022, o adversário do PT acabou logrando êxito nas urnas. Qual a avaliação que o senhor faz para que o PT melhore esse desempenho nas eleições do próximo ano, nas maiores cidades principalmente? Olha, eu teria assim que fazer uma diferença, né? Na eleição de presidente, nós ganhamos nas 20 cidades. Na eleição de governador, nas maiores, nós ganhamos em 2 e perdemos em 18. Então, creio que teve uma situação também de estratégia de campanha. A campanha foi muito concentrada nos municípios de porte pequeno e médio, com adesão muito grande que teve de prefeitos. E isso levou a agenda do governador, toda a mobilização para uma Bahia de 417 municípios. Então, eu tenho que ponderar que não é um problema partidário. Há problemas, há dificuldades, mas na eleição presidencial eles foram menores. Então, eu creio que o primeiro passo é ter candidaturas competitivas nessas cidades, né? Feira de Santana tem um deputado federal, Zé Neto. Fui ao segundo turno na última eleição, foi o deputado federal agora mais votado da esteira de Feira de Santana. É uma candidatura muito competitiva, uma alternativa. Mesma coisa, Vitória da Conquista, Camaçari. Eu estou falando de municípios onde o PT tem candidatos. E tem outros que o PSB, outros partidos da base do governo também apresentar. Então, eu creio que a eleição municipal ela não pode ser nacionalizada, né? O cidadão quer saber sobre o transporte dele, como ele sai do bairro. Ele quer saber o posto de saúde dele que vai funcionar. O presidente, ele sabe, o presidente é para mudar a economia, é para as questões macro. Governador também, a responsabilidade é diferente, mas ele sabe, se não tiver um prefeito, a rua dele vai continuar esburacada, o filho dele vai continuar sem creche. Então, focar uma discussão mais voltada para as questões locais e municipais, porque muitas vezes creio que houve uma estratégia de nacionalização das eleições municipais. Em 2012 isso foi muito forte aqui em Salvador, por exemplo. E nós não trabalhamos com esse sentimento muito forte da população que quer também um síndico para cuidar do seu bairro, para cuidar da sua rua, para cuidar da sua cidade, que esse é um sentimento muito natural quando você escolhe um prefeito. Porque ele vê a mudança de perto ali, né? Mudando e sente na pele, no dia a dia ele vai falar com quem? Com o presidente que está lá em Brasília, com o governador que está distante dele, ele quer saber o prefeito. Faz mais diferença ali. A gente tem ouvido também, deputado, algumas críticas, principalmente de membros do Partido dos Trabalhadores, umas críticas um pouco veladas com relação à estratégia da federação que foi formada em 2022 e que isso acabou atrapalhando a eleição de um membro ou de outro do partido, que acabou sendo ocupado por membros do PCdoB ou do PV. E aí agora a gente vai ter em 2024, pela primeira vez, a federação no âmbito das câmaras de vereadores, que é um desafio
também formar a bancada. Inclusive é uma das defesas, né, de ter uma candidatura própria para poder melhorar a bancada dos vereadores. Como aliar essas estratégias para melhorar também as bancadas proporcionais em uma estrutura como uma federação, que é algo até pouco tempo inédito aqui no país? Olha, eu faço um balanço positivo da federação nacionalmente, né? Porque esse organismo partidário, eu vou chamar assim, ele é inédito, né? Ocorreu pela primeira vez na eleição de 22 e foi muito conduzido pelo presidente Lula como estratégia para sua campanha. Então ajudou a eleição do presidente Lula. E nos estados ele se desdobra com situações que não são as mesmas, né? Aqui na Bahia, por conta da governabilidade e de sustentação do nosso governo do estadual, o PT ficou com a responsabilidade, eu vou chamar assim, de montar a chapa de deputados, e o PCdoB e o PV colocou uma quantidade pequena, né, de candidatos a deputados, e ao final, se você fosse aferir os votos, o PT teria, se tivesse saído sozinho, um número maior de deputados federais e estaduais eleitos. Mas é aquela conta, ganhou nacionalmente, perdeu regionalmente, mas ao final, vitória no Brasil, vitória na Bahia, e vale o registro, a experiência. Para 2022, o desafio é muito maior, porque são 417 municípios. Eu digo que são 417 problemas, porque cada partido desse, antes da federação, já atuava isoladamente, e depois da federação, não mudaram a forma de atuar. Tem lugar que o PT faz parte do governo, o PCdoB está na oposição, o PV é do governo, e vice-versa. Então, essa construção, essa arrumação de federação é um desafio muito grande para os presidentes, o presidente Ivanilson do PV, o presidente Davidson do PCdoB, o presidente Éden do PT tem se debruçado. Eu sou o líder da federação na Assembleia, que congrega 17 deputados. Nós já debatemos essa situação várias vezes. Os deputados querem ajudar a resolver os problemas, porque os deputados estão na ponta e sabem exatamente o que é que está acontecendo, e creio que nós vamos enfrentar a eleição de 2024 nesse novo formato, e vai ser desafiador preparar as chapas em cada município, buscar consenso, convergência, porque se não mudar a legislação até outubro, é essa a regra que vai valer. Deputado, o senhor foi secretário do então governador Jacques Wagner, depois passou um tempo como secretário lá em Brasília, já no período de Dilma Rousseff, e também como deputado federal, acompanhou um mandato de Rui Costa enquanto deputado estadual e agora 6 meses de Jerônimo Rodrigues enquanto governador. Qual a avaliação que o senhor faz e as diferenças dessas 3 gestões? O senhor que acompanhou de perto as 3. Olha, ontem eu estava com Jerônimo até meia-noite, num município distante 900 quilômetros aqui de Salvador, chamado Santana. Jerônimo é uma máquina de trabalhar. Jerônimo, em 6 meses, ele mantém um ritmo intenso e a sua característica, que é a simplicidade, a humildade, a valorização das relações interpessoais, do abraço, do aconchego, do carinho. Então, Jerônimo é muito sentimento. Essa é a marca que eu vejo dele, sentimento, espontâneo, verdadeiro, né? Leva 30 minutos ali à disposição para que as pessoas possam abraçá-lo, tirar fotografia, conversar, fazer um pedido pessoal. É como se tivesse o tempo todo naquele contato com a população. E, ao mesmo tempo, focado, trabalhador, grandes conquistas nesses 6 meses, né? A vinda da BID tem o DNA ali, tem as digitais de Jerônimo, ficou 3 semanas lá na China, martelando, buscando. É óbvio que tem o olhar do presidente Lula aqui para a Bahia como uma forma dele retribuir tudo que a Bahia fez na eleição do ano passado. Nós fomos os responsáveis pela vitória nacional.
E Jerônimo também afiou que com Rui lá na Casa Civil, isso startou como prioridade para a retomada do PAC. Então a Bahia hoje tem outra ministra na Bahia, como teve semana passada, como virá semana que vem, né? Então a Bahia virou uma referência, até porque tem uma continuidade de 16 anos e muitos dos programas aqui estão sendo espelhados, né, e levados para a esfera nacional. O Rui Costa, a marca fundamental dele era a marca da obstinação pelo trabalho e pela entrega. Então, Rui Costa, trabalhador de 16, 18 horas por dia e muito focado na gestão para levar resultados para a ponta. Então, Rui tinha essa obsessão por uma gestão de qualidade, por resultados. Não é à toa que saiu muito bem avaliado, reconhecido pela população. E Jacques Wagner, o principal atributo dele é a política. Jacques Wagner é aquele maestro, é aquele mago que antecipa os movimentos, que consegue perceber onde é o melhor caminho das coisas transitarem e facilitar as soluções, e de um trato muito cordial, muito respeitoso e muito resolutivo, porque ele acumula muito prestígio nas relações, né? E isso se transforma em ativos administrativos. Então, Jacques Wagner teve no seu início praticamente um governo de gavetas vazias que ele herdou. E foram 8 anos muito intensos e ele deixou um portfólio muito recheado para Rui Costa, que fez o mesmo com Jerônimo Rodrigues. Jerônimo está inaugurando as obras iniciadas pelo governador Rui Costa. Então, eu diria assim que Jerônimo é muito sentimento, muito coração e trabalho. O Rui é muito trabalho, dedicação, obstinação pela entrega. E Wagner é a sedução, né? É aquela relação da política. Né? A gente conversou com Éden Valadares pouco tempo depois do segundo turno das eleições e ele brincou que Jerônimo era um mix de Rui Costa e Jacques Wagner, que ele tinha o dom do trabalhador e a arte da política um pouco bem equilibrado. O senhor concorda com esse tipo de avaliação? Concordo. O Rui, todos os três são muito trabalhadores. Agora, a ênfase de Rui era mais na gestão, né? Wagner, a ênfase mais na política. E Jerônimo, ele não... Tem um pouquinho dos dois. Os dois polos estão mais equilibrados ali de gestão e de política. Ele não acentua muito para um lado. É uma boa definição. A gente aqui no Projeto Prisma traz manchetes relacionadas aos nossos convidados. Aí eu peço a ajuda do Paulo Vitor Nadal para colocar a manchete que fala do Robson Almeida. Vamos lá, Paulinho. Robson Almeida reúne apoios para se tornar candidato a prefeito de Salvador. Essa matéria é recente, do dia 5 de julho. O senhor teve uma reunião com o Éden Valadares. Como é que está a construção do Robson Almeida nesse processo? A gente já falou sobre política aqui em Salvador, mas é necessário a gente fazer um passo a passo. Quais são os próximos passos para Robson tentar garantir que ele seja o nome na disputa pelo Palácio Tomé de Souza? Olha, naquela matéria aí mostrada na tela, né, eu estou ao lado de Éden, mas com a companhia de Jerônimo e Lula naquela imagem. Então, creio que uma companhia muito agradável para uma caminhada que eu estou me propondo. A decisão sobre candidatura é uma decisão dos partidos e do grupo político sob a liderança do governador Jerônimo Rodrigues. Mas o senhor tem que fazer a sua parte, né? Eu busco a minha parte fazendo um trabalho dentro do meu partido, junto às lideranças. Então, eu tenho conversado com deputados estaduais, com deputados federais, com o presidente do partido estadual, executivo estadual, executiva municipal, com o senador Wagner, com o ministro Rui Costa, porque se eu não conseguir, dentro da minha casa, arrumar a minha candidatura, é mais difícil oferecer
ela ao conjunto da base. Então, o meu movimento, nesse primeiro momento, tem que ser dedicado a esse debate interno, que tem fluído bem nas interlocuções. Eu tenho recebido muita simpatia e muito encorajamento dos meus companheiros de partido, e estamos aguardando também a batuta do governador Jerônimo, porque ao final ele que vai dar o tom da condução, e nós entendemos que não vai ter solução individual, assim, vamos resolver A, depois a gente vai para B, até ir resolvendo tudo. Vai botar as peças do tabuleiro sobre a mesa e vamos ver como é que a montagem agrada a todos. É um jogo de damas ou é um jogo de xadrez? De xadrez, porque Xadrez é mais complicado. as possibilidades de lances ali são maiores, né? Mais estratégicas, pensadas, mais pensadas, porque um partido não pode levar todas as indicações. Pode ter até candidato para todas as cidades, mas tem que fazer a mediação do equilíbrio de forças no conjunto da base. Então, isso vai ser pesado quando se decide que alguém é do PT em determinada cidade, né? Outro partido vai falar, olha, nessa cidade grande nós queremos que o nosso candidato seja o escolhido. Então, é a organização, a condução desse tabuleiro que a gente tem que esperar o nosso enxadrista maior, o governador Jerônimo, o nosso Gasparov aí, para. Mas o senhor acredita que vai ganhar essa partida aí? Se eu não tivesse jogando e acreditando na possibilidade, eu não colocaria meu nome. Eu não estou num estágio da vida que eu precise artificializar algum tipo de desejo para buscar alguma vantagem pessoal, né? Eu tenho tarefas políticas, já relatei aqui a minha história que eu tenho cumprido, tenho um mandato a exercer que faço com muita dedicação, com muito compromisso. Então eu faço por convicção, meu nome está colocado por uma convicção de que é necessário que a gente apresente uma alternativa de poder na cidade, que a gente renove as lideranças da esquerda aqui em Salvador e que a gente possa construir um projeto político competitivo capaz de disputar e ganhar as eleições de 2024. Então, eu acredito muito nisso. Em 2020, o senhor era pré-candidato a prefeito aqui de Salvador, junto com outros nomes, como Jorge Sola, Valmir Assunção, Juca Ferreira, ex-ministro da Cultura, Vilma Reis, que também foi até bem votada para deputada federal em 2022. E aí, a outsider Major Denise acabou levando a melhor nessa disputa, agora, né? Agora coronela, né? Agora é tenente-coronela, calma. Tenente-coronela. Não aumente a patente dela antes da hora, não, que dá briga com a polícia. E aí, em 2020, acabou havendo esse recuo. Em 2024, por enquanto, o nome do PT que foi posto até agora é o nome do senhor. Isso, de alguma forma, é uma espécie de favoritismo ou é mais uma estratégia para tentar consolidar em um único nome? Olha, porque em 2020 venceu a tese do outsider. Então não foi só o meu nome. Todos os nomes orgânicos, eles não se afirmaram, porque essa foi a opção. Agora, em 2024, não tem mais a tese do outsider. Então, agora é um nome da política, é um nome da atividade, dos partidos, todos os partidos, todos os nomes que foram listados aqui são nomes de partidos. Então, eu creio que o meu nome é lembrado aqui por conta da minha trajetória na cidade, por conta das minhas relações políticas internas no PT, e também porque eu nunca disputei uma eleição majoritária e as pessoas colocam a possibilidade de renovação. Mas eu estou com o pé muito no chão, muito tranquilo, porque eu sei que essa é uma decisão de grupo, é uma decisão que não é de um único partido. Por mais que seja legítimo que cada partido queira que o seu filiado seja o candidato que represente o grupo. Eu estou muito tranquilo, porque se a mim for dada essa missão, essa tarefa, farei com muita determinação, com muito trabalho e com muito gosto também,
que eu quero fazer um debate sobre Salvador, apresentar as alternativas aqui para a cidade, para que a gente possa melhorar o nível do debate político e ajudar a cidade a resolver seus problemas, como esse da perda de população que eu relatei aqui. Feira de Santana já definiu o Zé Neto como candidato, Vitória da Conquista, Valdenor Pereira também já foi definido como o candidato do grupo político. Qual o prazo que o senhor estima que seja o ideal para que o grupo político de vocês construa uma campanha para disputar com uma musculatura suficiente contra o provável candidato à reeleição, Bruno Reis? Um ano antes da eleição, né? Então, acho que o mês de setembro, né, agosto, setembro ali, é o período ideal, porque quem quer que seja o candidato precisa ajudar a montar uma chapa de vereadores para a cidade. E quem vai ser candidato pergunta, né, quem é o prefeito, né, para ver se eu vou me filiar ao partido dele ou um partido da base. Você precisa construir um programa de governo. Então, reunir inteligência, academia, conhecimento popular para pensar e apresentar à cidade alternativas, organizar a campanha, sua área de marketing e comunicação, investir numa pré-campanha, porque você sabe que as campanhas ficaram muito curtas agora, né? E a pré-campanha é a fase que você pode fazer quase tudo, né? Menos pedir o voto do eleitor. Então, quem deixa essa decisão muito lá para frente, perde um espaço enorme, talvez o que é o mais precioso de uma campanha, que se chama tempo, né? E esse tempo, para quem está na oposição, é um tempo muito valioso para ser desperdiçado. Caso o senhor seja indicado a prefeito, candidato a prefeito pelo PT, tem um vice de sonhos, um José Trindade da vida seria uma chapa que agradaria, ou uma Olívia Santana como vice, ou o senhor ainda não pensa nisso? Não penso. Não penso porque a minha agenda agora é uma agenda de viabilizar a minha pré-candidatura, consolidar dentro do PT e a avaliação do coletivo. Vencida essa primeira etapa, nós vamos nos debruçar sobre as outras tarefas, os outros desafios, inclusive da montagem de chapa. Mas certamente não farei, se escolhido for, o que o candidato derrotado na eleição passada de governador fez, né? Uma escolha pessoal, individual, sem ouvir e compor com os partidos da coligação. Vamos para a última manchete, Paulo Vitor Nadal. Vamos lá. PT baiano já avalia a possibilidade de filiação de Zé Trindade para disputar a prefeitura de Salvador. É uma informação de bastidor. Publicamente, o Éden Valadares garante que é uma questão de nome orgânico. Foi um nome que, inclusive, uma questão que o senhor acabou de defender aqui. Mas se fala muito sobre essa hipótese e sobre a influência do ministro da Casa Civil, Rui Costa, nesse processo de indicação de Zé Trindade, e que Zé Trindade, inclusive, seria o nome de Rui Costa na disputa. É difícil convencer Rui para que o Robson Almeida seja o candidato do PT, ou é mais fácil convencer o PT a aceitar Zé Trindade? Olha, eu quando resolvi aceitar uma indicação da executiva do PT, eu, como falei aqui, fui procurar as lideranças do partido, né? E todos que eu conversei, ninguém me falou da tese que seria uma tese com aderência, com força, de filiar uma outra liderança ao partido para ser candidato. Então, eu não ouvi de ninguém essa tese. A tese tem vários nomes na base, nós vamos sentar para conversar, o PT tem o direito de apresentar o nome, mas pode ser do PT, pode não ser do PT. E a questão do nome de Zé Trindade, eu ouço militantes do PT discutindo essa possibilidade. Esse
tema é polêmico no partido, porque creio que há uma grande vontade partidária de ter um nome orgânico na disputa. Então, os militantes que defendem eventualmente essa posição sempre se colocam na situação de explicar por que não um nome do partido que tem tantos quadros. Mas é legítimo que haja esse debate, e eu creio que não tem um movimento do ministro Rui Costa por trás das candidaturas, não tem um movimento do senador Jacques Wagner por trás dessas candidaturas. Eles estão atuando como árbitros, né, como pessoas capazes de serem ouvidas e mediar os conflitos. Então, eu creio que as candidaturas não tenham apadrinhamento, não tenham padrinhos, né? E por isso é que elas estão tendo a liberdade de se movimentar. Deputado, o senhor foi secretário de comunicação durante um bom tempo no governo de 8 Jacques anos. Wagner, e a gente viveu uma transformação muito grande da comunicação de quando o senhor deixou o governo para agora. É mais desafiador hoje ser um gestor de comunicação como o senhor foi atualmente diante dessa revolução tecnológica que nós vivemos do que naquele momento em que o senhor foi secretário? Qual a avaliação que o senhor faz nesse processo? Olha, cada tempo tem seus desafios, né? Nós tínhamos um desafio enorme. Nós tínhamos que democratizar a Bahia e democratizar a comunicação quando o Wagner ganhou, porque essa era a grande expectativa. Antes de Wagner, a Bahia tinha um dono que comandava o poder executivo, poder legislativo, poder judiciário e controlava os principais meios de comunicação da Bahia. Então, nós tínhamos um desafio enorme, que era deixar a sociedade baiana se desenvolver sob tutela, sem tutela, que era a ordem política anterior a Wagner. Então, o meu desafio foi fazer um modelo de comunicação que sustentasse essa concepção política que Wagner colocou como prioridade para a sua atuação. Creio que nos tempos de hoje há um ingrediente que dificulta muito, né, a ação de comunicação institucional, comunicação social, que é a proliferação das fake news. Então, porque no tempo que eu fui secretário, você tinha o fato e tinha as versões do fato, né? Você tinha o direito das pessoas poderem contraditar ou não aquelas versões. Hoje há o fato e há o fake. Então é uma coisa absolutamente antidemocrática e muito difícil de você resolver, porque não tem um parâmetro ético para se trabalhar a informação. É mentira ou é verdade? Você já começa com uma grande dúvida. Eu sou defensor da liberdade de imprensa, sou defensor dos veículos de comunicação, da formação dos profissionais de comunicação, porque eu creio que é o antídoto principal em relação à mentira, à desinformação, aos fake news. Toda vez que eu recebo várias por dia, perguntas, é verdade ou mentira? Meu conselho às pessoas é: vá nos sites de notícias que você acredita e veja se essa matéria está por lá. Pode recomendar o Bahia Notícias. Por favor. É um que eu sempre recomendo. Veja se saiu, porque esse é um parâmetro para você saber. Porque se saiu em um site conceituado, em um portal de notícias conceituado, certamente foi um profissional de comunicação que escreveu, foi checada a informação junto às suas fontes, e se tiver erros, serão corrigidos. Então a democracia precisa, né, desse instrumento fundamental, que é uma informação de qualidade e hoje de segurança, que esse é um item indispensável. Essa informação é segura, é confiável. Então, o desafio de um gestor de comunicação hoje é muito grande. Creio que fake news é o calo que André Curvelo hoje carrega aí na sua missão. Tanto é que eles fizeram um encontro recentemente e me parece que fake news foi o centro
da discussão dos secretários estaduais de comunicação de todo o Brasil que estiveram reunidos aqui na Bahia. Vamos para a parte mais lúdica ou você tem alguma pergunta mais séria? Eu tenho uma pergunta Vamos mais lá. serinha. Fica à vontade. É sobre, na verdade, as ações da Alba. Eu vi recentemente que o senhor, a Comissão de Infraestrutura, vai investigar a Coelba. Eu queria saber como é que está o processo, se já foi feito, como é que está sendo. Olha, Fernando e Flávia, a Coelba é uma concessionária dos serviços de energia elétrica. Ela ganhou uma licitação há 27 anos atrás. A Coelba era uma estatal e passou a ser uma empresa privatizada. E nós fizemos uma audiência pública esse ano. O presidente da Neoenergia, que é o grupo controlador da Coelba, esteve lá, e 25 deputados participaram. Deputados que representam regiões diferentes da Bahia, estava lá do extremo sul, do norte, do oeste, da região metropolitana, do Recôncavo, e a Coelba não recebeu um elogio sequer. Então, naquele dia, ficou patente que os 3 anos que faltam para acabar o contrato de concessão podem ser 3 anos mais dolorosos do que nós estamos vivendo esses 27. O Conselho de Consumidores da Coelba me deu uma informação que há 27 mil pedidos de serviços da Coelba não atendidos. Entre esses 27 mil tem empresas que estão sem funcionar porque não foi trocado um transformador, indústria porque não foi feita a posteação, reclamações de pessoas em relação à variação de energia elétrica nas suas residências. Eu não consigo aumentar a carga da minha casa. Todo mundo, assim como tem uma multa em Salvador, tem também uma queixa da Coelba. Então, a Coelba teve, no ano de 2022, no ano passado, 4,7 bilhões de lucro. Bilhões de lucro. Vamos ter uma ordem de grandeza do que é esse lucro da Coelba. Somando os investimentos de saúde, educação e segurança do governo do estado, dá 4 bi. Um ano de lucro da Coelba é maior que os investimentos em toda a área social principal do governo do estado. Então a Coelba faz desdém, a Coelba, o grupo Iberdrola tem uma relação neocolonial com o Brasil e com a Bahia, assim como os portugueses há 500 anos atrás vinham aqui pegar o pau-brasil, pegar o ouro, Neoenergia vem para aqui pegar o ouro da Coelba e deixa os serviços em péssimas qualidades para a população. E não trata bem seus colaboradores. Os terceirizados fizeram manifestações essa semana e o tempo todo me reclamam que não recebem hora extra, que não têm seus direitos trabalhistas assegurados. Então é uma fábrica de fazer dinheiro e lucro para os seus acionistas e de prestar mau serviço à população. Então nós criamos essa comissão, eu que sugeri, fiz um requerimento para criar essa subcomissão. Nós estamos em recesso, a expectativa é que agora em agosto essa subcomissão seja instalada. E o que é que nós vamos fazer? A Coelba assinou um contrato de concessão com o governo do estado. Nós vamos fiscalizar a execução desse contrato, porque tem 3 anos, sob pressão de tudo, e do governo. Você sabe que tem escolas sem inaugurar porque a Coelba não faz a ligação de energia? Essas escolas de tempo integral? Várias, porque aumentou o porte da escola, com mais equipamentos, teve que fazer uma subestação nova para uma nova potência demandada, e a Coelba não vai e não faz a ligação. Então, é democrático o desrespeito, né? Desrespeita governo, desrespeita pobre, desrespeita empresário, desrespeita todo mundo, e nós temos que enfrentar essa situação da Coelba para defender o direito do consumidor, porque no fundo é isso que está em jogo. Agora, no passado, a gente teve até uma articulação de uma CPI da Coelba que não avançou. O senhor acredita que não era o caso de uma CPI ou as questões políticas foram mais fortes para que não acontecesse a instalação dessa comissão parlamentar de inquérito? Porque o instrumento CPI é um instrumento que tem que ser muito bem avaliado para a sua instalação.
Porque tem um ditado popular que você sabe como começa, mas não sabe como termina. Então há sempre um temor se realmente é um instrumento adequado ter CPI. Mas uma comissão de acompanhamento e fiscalização do contrato, você não vai ter poderes de convocar pessoas, de quebrar sigilos, de fazer um processo que crie uma instabilidade, uma insegurança aos envolvidos ali. É apenas o exercício da fiscalização e da cobrança pública. Inclusive, quero contar com o apoio da imprensa, com o apoio da sociedade civil, porque essa causa é nossa, é coletiva, é um serviço. Se, por outro lado, Fernando, fosse dito, olha, é deficitário, a Coelba quer largar, né, essa licitação porque está tendo prejuízo, porque não consegue pagar as contas, aí a gente ia estudar um modelo, será se esse modelo foi adequado mesmo? Mas não é o caso, porque no ano de 2022 foi 4,7 bi, só que em 2021 foi 4 bi, e é tudo assim. Vai crescendo, né? Então, se você imaginar, e há um debate mundial, porque aí entra outra discussão importante, esses serviços devem ser privatizados mesmo? Porque se a Coelba prestasse um serviço de excelência, esse debate não existiria aqui. Uhum. A França, por exemplo, está reestatizando as suas companhias de energia. Vários países do mundo fizeram revisão, porque chegaram à conclusão que o serviço público não está sendo prestado e as empresas... A gente teve aquela dificuldade no Amapá, né, que ficou um tempo sem apagão energia, lá, né? um Sem apagão, energia. envolvendo inclusive empresas privadas também. Então não há uma garantia que privatização resolva os problemas na prestação de serviço público, especialmente quando ele é feito de forma de monopólio. Você não tem duas Coelbas, você não tem duas prestadoras de serviço de energia elétrica, você não tem duas posteações. Então ele obrigatoriamente é prestado na forma de monopólio. E aí, quando o monopólio privado não presta, é igual ao monopólio público. Você tem que trocar. É um problema de monopólio de qualquer jeito. Exatamente, aí você tem que trocar. Então, eu creio que a gente vai ter que abrir um debate se a melhor alternativa para o governo do Estado será mesmo repetir a privatização, fazer novas concessões ou assumir diretamente a prestação do serviço, como foi por décadas aqui na Bahia. Deputado, a gente tem uma parte aqui bem leve no Projeto Prisma, que é sobre quem é o Robson Almeida. E antes de perguntar quais são os hobbies, vou perguntar uma coisa mais direta, que é: o senhor está satisfeito com a situação do Esporte Clube Vitória? O senhor que é torcedor, frequentador assíduo do estádio? Olha, esse ano eu tive algumas alegrias. Eu estava 5 anos sem ter uma alegria. Que tristeza. A camisa lá no fundo da gaveta, né, sem motivação para vesti-la. Eu sou um torcedor apaixonado, né, e esse ano eu tenho que reconhecer que nós temos algumas alegrias. É óbvio que subir é o maior desafio, né, não é fácil. Tem que reforçar o time para, especialmente, essa parte mais difícil, que é a parte da metade para o final da segunda divisão, mas eu estou com esperança. Estou esperança que esse ano a gente possa voltar à Série B, até porque... Série A, calma! A gente já teve nascer, a confusão é grande, a gente já está na B, a gente possa voltar à Série A, porque o nível dos competidores é um nível também muito parecido com o nível do Vitória, não tem aqueles medalhões consagrados, então eu estou com esperança que esse ano a gente possa subir para a Série A. Fábio Mota tem sido um bom gestor? Tem. Eu não faço política de clube. As pessoas que me conhecem, que estão falando: deputado, o senhor quer assumir o Vitória, eu falo: você gosta de mim? Porque ser deputado já é um grau de exposição e de dedicação a problemas, a estar envolvido em várias situações de conflito. Quando você é político e é presidente do clube, multiplique isso por 100, porque uma coisa potencializa a outra. E presidente de clube é herói durante um jogo e vira vilão na semana que vem. Então, é um cargo que as pessoas não podem fazer
outras coisas. Tem que ter uma dedicação exclusiva, porque o futebol hoje necessita de conhecimento, de informação de qualidade. Uma contratação, para ser bem feito e trazer o resultado, você tem que estudar o mercado, ter muitas informações sobre os jogadores, fazer um alinhamento com o técnico, com a avaliação da equipe, ter caixa para fazer. Então, se não tiver full time na dedicação, você não vai ser um bom gestor. E Fábio, eu não posso criticar a sua gestão, porque ele pegou o time na Série C, numa dificuldade, teve coragem de enfrentar os problemas e está se superando. E eu digo sempre, independente de questões partidárias, eu estou sempre para ajudar ali a resolver, para apoiar, me colocando à disposição. Recentemente tivemos com o governador autorizou a duplicação ali da Artêmio Pires na frente do Barradão, vai melhorar bastante. O acesso ali que é bem complicado. A mobilidade ali, vai ser construído um novo estacionamento ali de frente ao estádio. E são iniciativas que eu ajudo, que eu participo. O governador, para minha alegria, depois de 2 tricolores, agora é um rubro-negro, né? É Jerônimo, e eu falo... Faz muito tempo que não tem um tricolor, um rubro-negro no Palácio de Ondina, né? O último foi Otto Alencar? Foi Otto Alencar. Acho que foi Otto, em Bacera, Bahia, né? Mas Otto foi depois de Embaçaí. Eu aproveito na hora de ser vitória, eu fico cobrando a ele. Rubro-negro, peraí. Dá uma força aí. Quais são os hobbies de Robson? Olha, eu tenho 3 filhos pequenos, eu chamo pequenos. Um tem 11, um tem 9 e outro tem 5. Então, uma das coisas mais prazerosas que são os hobbies da minha vida é estar com eles, né? Então... E quer ter mais filho? Minha mulher queria ter 5, né? Mas... Se tem 3, tem 5. Dá pra ter 5. Eu tenho 4. Eu tenho o primeiro casamento que eu tenho uma menina. Essa já tem 25 anos. E eu tenho esses 3. Nós paramos, né? Porque quando chegam os boletos da escola, acaba qualquer discussão de aumentar a família. Então, um dos meus hobbies é a minha família, né? Estar em casa com eles, eu sair com eles, levar ao estádio. Domingo mesmo eu estou me planejando para ir ao estádio. E levo eles também na companhia para ver a emoção. Se um deles torcesse pro Bahia? Rapaz, lá em casa há democracia em tudo, menos na questão do futebol. Ou você é Vitória ou vai embora. Sai de casa. É logo ensinado desde pequeno, é isso. Só tem 2 opções. Ou é Vitória ou vai construir a sua vida com apoio da sua torcida, do clube que você escolheu. Porque quem está te abraçando, te apoiando aqui é o Vitória. É esse time que está te ajudando a você aqui levar. Então... é uma dedicação enorme para criar meus filhos. E você acha que eu vou deixar ele ser influenciado por um tricolor? Você faria isso? Vai que aparece a um mãe namorado, é Bahia. ou namorada. A mãe é Bahia, tá vendo aí? A mãe é Bahia, mas a gente fez um acordo. A mãe é Bahia e mas a gente fez um acordo antes do menino nascer. Falou, você manda em tudo da casa. Em tudo que você quiser, você manda. Mas na questão dos meninos torcer, você deixa que eu oriento. É mole. Fizemos um acordo. Absurdo. O senhor gosta Você não gostou desse acordo, não? É porque ela torce pro Eu sou Bahia. Bahia. Mas não impede que você também... São 4. 2 torce pro Vitória, 2 pro Bahia. Um acordo justo. O pequeno, o de 5 anos, é mais Vitória do que todos. Porque ele bota a camisa do Vitória e ainda há um jogo de sedução. A babá dele é Bahia, a mãe é Bahia, ficam as duas ali tentando seduzir e ele é que faz campanha contra... Tentando virar a babá e a mãe. Exatamente, faz virar. A mais velha também é Vitória. Eles têm, né, os argumentos dele. Eu não deixo de admitir essa possibilidade que eles mudem lá na frente, mas certamente não estarão mais morando comigo. O senhor gosta de ler? Gosto. Eu estou lendo, inclusive, agora, um livro que foi presente de um amigo meu, que é o secretário da Casa Civil, Afonso Florense, que é historiador, e me deu A Revolução de Outubro. A Revolução de Outubro é uma narrativa sobre o grande episódio da Revolução Russa de 1917. E eu sou um leitor econômico, leio algumas páginas por dia para economizar o final e também meu tempo
é escasso. Eu já estou mais da metade. Eu tinha lido muito tempo atrás, vocês devem ter ouvido, sobre a Revolução Russa, 10 dias que abalaram o mundo, de John Reed, que é um clássico sobre isso. Mas agora, mais maduro, com mais informações e vendo outra narrativa, outra forma de contar a história da Revolução Russa, realmente é um dos acontecimentos mais impactantes da humanidade. Mais impactantes da humanidade. O que foi feito naquela Rússia czarista, que não era nenhuma monarquia constitucionalista, no início ali do capitalismo no mundo, e aqueles camponeses, operários, tomarem o poder político, anunciar um novo mundo, independente do que tinha dado ou não deu, mas é um marco muito importante na história da humanidade. Projetou lideranças mundiais, internacionais, virou uma referência para todo o século XX e continua hoje, até hoje, muito vivo, né, o debate sobre as alternativas de sistemas políticos, e a Rússia é uma referência tanto para aqueles que defendem, para aqueles que discordam. Então essa é a minha literatura atual. Filmes e séries? Olha, eu gosto muito da Casa de Papel. Quem tem filho pequeno fala muito que assiste Galinha Pintadinha, essas coisas. Já passou. Essa fase há uns 2 anos, 3 anos, mas como eu tive aí um mestrado e doutorado em criação dos meninos agora recentemente, aí eu tenho isso muito fresco na memória. A Galinha Pintadinha, quando assim, 2 anos, aí acaba. Os meninos depois vai para Patrulha Canina, vai para... É verdade, caraca. Tá em que fase agora? Vai subindo. Agora eles gostam de ir pro cinema. Eles gostam de assistir o filme. E eu gosto também de ir com eles, porque não é só o filme. Depois a resenha do filme e a pizza que rola é a parte depois. Favorita, né? Comer pizza depois. Aí o Flash, assistimos... A minha mais velha mora lá no Capão, aí teve aqui no mês passado e a gente saiu junto, foi assistir a Pequena Sereia. Aí esse eu vou assistir com eles. Agora, quando eu assisto com minha mulher, a gente gosta Casa de Papel, acho que virou um clássico muito forte aí Já de Netflix. acabou? Já acabou, felizmente acabou. Aquela última temporada foi gostei completamente muito, não. desnecessária. Já parecia que não tinha mais roteiro, né? Já estavam inventando. E agora, não sei se a pronúncia é essa, mas eu estou gostando muito, né? Que é os Bridgerton. Os Bridgerton. Que tem a Rainha Charlotte. Eu ainda não assisti Rainha Também Charlotte. A Rainha Charlotte eu assisti. Então, quando eu tenho tempo, e não é muito, mas essa é a minha preferência. Atualmente tem sido essa. Qual a playlist? Olha, eu gosto de acordo com a estação do ano. Então, até o mês passado eu estava Madison Ferinha? Forró pé de serra. Era Luiz Gonzaga, Flávio José, Zelito Miranda, muito amigo meu, infelizmente deixou. Esse ano até fiz uma homenagem a ele lá na Assembleia, e fiz também uma homenagem lá em casa. A Thelma, a esposa dele, é muito minha amiga, esteve lá, a gente jantou junto e celebrou a vida, a existência dele. Então, eu vou de acordo com a estação. No carnaval, ali, eu faço do Axé Music das antigas, né? Porque eu ia para a avenida quando ainda tinha aquela força do circuito do Campo Grande, aqueles blocos tradicionais, Corujas Internacionais, Beijo, surgimento de Ivete Sangalo, Luiz Caldas, Daniela, Margarete. Então eu gosto desse axé, que foi o axé que eu vivi e curti lá na década de 80 e 90. Aqui em Salvador, tinha recém-chegado à cidade e tenho essa influência muito forte da música baiana, que gosto de ouvir muito. E gosto, aí, independente de estação, de MPB. Ouço muito Gil, fui ao show dele agora recentemente, da família, vocês devem ter acompanhado. Não tive o prazer de ir para esse show, mas eu adoro o show de Gil. Caetano, Marisa Monte, me tornei fã de Marília Mendonça, porque... Um ícone. E só me tornei, infelizmente, depois que ela faleceu, porque eu não curtia a música dela e tal, mas depois fiquei curioso e fui ouvir, fui fazer uma caminhada
e peguei a playlist dela e fui ouvindo. E aí me surgiu aqui, é a Valdir Soriano de Saia. Ela era muito era boa, muito realmente. É porque ela retratava, e para mim aquilo era inédito, né? O Uma perspectiva cotidiano. feminina, né? Exatamente. As dores dos sentimentos não correspondidos sob o olhar das mulheres. Porque Valdir... É a música de corno sob a visão feminina. Exatamente. Mas com uma qualidade musical Sim. muito grande, com uma voz poderosa e com letras muito trabalhadas. Então, depois que eu mergulhei naquele universo, aí na minha playlist também entra Marília Mendonça. Marília. Todos os álbuns dela são excelentes. O Nadson Ferinha não ouvi não, mas eu sei que Nunca tá bem ouviu, não? popular. Tá muito. Tá Não, estourado. eu ouço ele aí no negócio, mas assim, de botar na minha playlist pra lá... Não. Eu não faria isso não, porque é sofrimento demais. Ah, eu adoro. Não tem Eu como ouço, sofrer adoro. tanto não. A vida já é muito difícil. Culinária, o senhor gosta de cozinhar ou de comer? Rapaz, eu gosto dos dois. Agora, eu tenho pouco tempo para cozinhar. Aí eu tenho pouco tempo. Então, eu tenho assim uma dieta. Eu evito carne vermelha. Aí uma vez por semana que eu como carne vermelha. Aí é uma feijoada ou é um churrasco para fazer, mas eu gosto de um peixezinho, de uma salada. Então, Qual a especialidade de Robson Almeida? eu gosto de fazer uma carne do sol que não sei se nunca vi em nenhum lugar, mas eu inventei essa forma de fazer a carne do sol, que é pegar uma peça de carne do sol de um pedaço, né, chamado lagarto, que é bem inteiro assim, bem fibroso. Aí dá uma trabalhada nele, bem limpada e tal, e aí faz uns cortes nele e pica alho, bem miudinho assim, é que a parte mais trabalhosa é essa do alho. Aí faz tipo polvilha esse pedaço de carne com alho, ele fica todo branquinho, polvilhado. Aí pega um refratário, bota um azeitezinho embaixo, bota no forno. Azeite de oliva. Azeite de oliva, e bota no forno naquele refratário. A parte que tiver mais gordura você bota para baixo e vai deixando ele ali no laminado. Aí ele vai passar um tempo no laminado, quando ele vai soltando aquela água, vai desidratando e você vai vendo o ponto que você gosta de comer e depois você tira o laminado e vai tirando. E quando serve, aquele alho que você botou tá douradinho e a carne não fica com o gosto do alho, porque como ele não foi amassado, ele foi cortado, ele foi ali polvilhado, você bate o alho, corta a carne, é como se ele tivesse protegido, como se fosse a função do sal grosso quando você faz o churrasco. Sim. Aí eu gosto de fazer esse prato, aí, mas só uma vez por semana. Aí, tá vendo? A gente tem mais uma dica culinária depois do prato de coronel, né? Foi coronel, né? O negócio do leite. Não, foi Otto Alencar com a história da carne do sol no leite, que ele fez essa propaganda. E essa aqui. é prática, não tem assim... Pareceu fácil. Muito prático, só é a carne, o alho, um pouquinho de óleo, que é ali para você untar a carne e o alho aderir, né? Você unta também ela, o alho aderir, e vai no fogo e monitorar. Mas o laminado cobre o refratário ou enrola a carne? O refratário, a boca do refratário, você deixa ali para ela ficar bem protegida ali da incidência É porque tem calor, né? tem uma picanha com a capa de sal grosso que você enrola a carne, né? Você não enrola o refratário. Eu nunca fiz, você pode até testar. Já pode testar, né? Eu vou testar, geralmente eu coloco no refratário. Aí depois manda logo pra Fernanda pra avisar como manda faz. Se foto, fica né? bom, Pra ver. Deputado, qual o destino, o lugar que o senhor gosta de relaxar, de descansar, que gostaria de visitar outras vezes? A Chapada. Todo ano eu marco uma visita à Chapada. Eu estou até com uma tendinite aqui patelar, que me deram esse nome, tem um médico lá na Assembleia, doutor Rodrigo Vasco da Gama, que foi médico do Vitória. Aí eu fui lá, falei, doutor Rodrigo, estou subindo as escadas, quando eu estou a passada, está doendo, deixa aí. Apertou, quando apertou eu pulei, ele falou, você está com a doença que vários jogadores têm. Eu falo, qual é? Aquele que comia grama, que era do Vitória, chamava Marcelo Heleno.
tinha isso. Quando acabava o primeiro tempo, tinha que enrolar um saco de joelho no joelho dele de gelo, porque ele não voltava para o segundo tempo se não tivesse essa anestesia. Aí, essa caminhada lá no Pati, que eu fiz uma trilha... Na trilha do Pati. A trilha do Pati. São 3 dias, né? 3 dias, mas, assim, 45 quilômetros aos 3 dias, mas são de subida e descida. Sim. Não tem linha reta, não. Então, você força muito esse movimento e eu fiquei com essa contusão que eu estou me recuperando. Mas todo ano eu vou... minha família, como eu falei aqui, mora no Capão, então é uma forma também de visitar e fazer uma programação. O menino mais velho, Theo, já está acompanhando, os outros, porque como é de aventura, depende também da idade também. Aí eu vou, passo uma semana e não me canso não, aí procuro um destino diferente. Esse ano eu já fui lá em Mucugê, botei uma base em Mucugê, fui ali no Poço Encantado, Poço Azul, e passei uma semana lá. E ano que vem eu volto de novo. Todo ano é o meu lugar preferido aqui na Bahia. O que eu gosto muito do Capão, sabe o que é? Não tem sinal de celular. É Ainda uma não das fui no melhores Capão. coisas do Capão, é não ter sinal de celular. Eu espero que continue não tendo. Que vai ter uma estrada agora, você sabe, né? E é uma reclamação muito grande. É uma discussão bem profunda. Polêmica. Né? Polêmica, vai ser asfalto, vai ser calçamento. É verdade. Isso aí rende muita conversa. É verdade. Bom, pessoal, eu queria primeiro agradecer a Flávia por estar conosco aqui nessa estreia, Valeu, nervosa, mas muito obrigada. sobreviveu. Sobrevivi, foi de boa. E, deputado, muito obrigado pela disponibilidade, por ter batido esse papo conosco. Espero que tenha gostado do formato do Projeto Prisma. Eu que agradeço a vocês aqui a possibilidade de falar um pouco, não só da minha vida, mas também das minhas ideias, das minhas opiniões, porque eu digo sempre, é minha obrigação prestar conta dos meus atos, do meu trabalho, porque eu exerço uma função de representação e tenho obrigações permanentes com quem me escolheu para representá-los. E parabenizar vocês por estar diversificando o conteúdo, buscando novos formatos e estar sempre antenado com esse desafio que é fazer comunicação nesses tempos digitais, que cada dia tem uma inovação, cada dia tem uma tendência e quem não se atualizar acaba perdendo terreno, ficando para trás. E Bahia Notícias é um dos grandes cases de sucesso. Aqui eu acompanhei o seu nascimento com o querido Samuel Celestino, com o Ricardo Luzbel, essa parceria que deu muito certo e continua hoje sendo uma referência, porque, e me perdoe me estender aqui nessa conclusão, mas eu tenho que dar um depoimento, são poucos casos no Brasil, né, que um site ocupa um espaço de destaque e de audiência não sendo oriundo de um grupo de comunicação tradicional consolidado. E a Bahia tem esse case, né? Então, Bahia Notícias é uma referência para a cidade do Salvador e para o estado da Bahia. As pessoas têm sempre ali uma relação de buscar uma informação de qualidade e de referência do que está acontecendo no nosso estado e também no Brasil. Então, parabéns a vocês, parabéns a Fernando, que há 9 anos, segundo ele me relatou aqui, está nessa função de liderar o jornalismo aqui do site, e grande parte do sucesso é o sucesso de vocês também, profissionais de comunicação que se dedicam. E a Flávia aqui hoje revelou também. Obrigada. Muitíssimo obrigado, deputado. Obrigado, Flávia. Obrigado a você que acompanhou o Projeto Prisma até aqui. Lembrando que o programa entra nas principais plataformas de streaming em até 24 horas. A produção do programa de hoje foi de Gabriel Lopes e a operação de áudio e vídeo foi de Paulo Vitor Nadal. Um grande abraço e até a próxima.